Eu demorei para perceber, mas eu sempre fui uma pessoa, desde criança, movida a propósito. É fácil falar isso hoje, mas eu demorei para entender o porquê que eu fazia as coisas. E em dado momento ali, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família por obrigação. Eu tinha zero prazer de estar lá. Eu tinha que ser o próximo Geraldo. E aí, E você fazia o quê? Começou fazendo o quê? eu fazia tudo que meus pais, meu pai e meu irmão não faziam. Então, o que era linha de frente, operacional, comercial, precisava se expor, eles faziam. O que era bastidor, eu fazia. Então, putz, o primeiro site da empresa que construiu fui eu. Primeira estratégiazinha de marketing, mudar a marca, fazer uma obra no cantinho. Tudo que era marginal, era eu que Ah, fazia. mas então você já estava super bem lá, porque fazer estratégia de marketing também não é para qualquer um, né? Eu acho que eu sempre eu tinha a vantagem de ser muito criativo. Então, pensar marketing para uma empresa de desmontagem de veículos Pois é. era totalmente incomum. Uma agência não ia fazer bem. Eu entendia do negócio, porque eu estava observando muito o tempo todo. Então, fui desenvolvendo isso. Né? Eu tive a oportunidade de ser encostado no canto para poder observar bastante e fazer alguma coisa. E aí, sei lá, eu devia estar uns 6 anos na empresa, 7 anos. Eu já estava há 5 com a minha esposa. Eu só tinha 20, mas eu já estava há Caramba. 5 anos com ela. Eu falei, putz, eu não posso continuar sendo preguiçoso como eu sou. Eu preciso ser um pouco mais ambicioso, porque uma hora eu vou querer casar. E aí, como é que eu vou sustentar ela com mesada? Eu preciso ter o meu resultado, né? Então, de novo, o meu relacionamento foi muito importante até para essa mudança de postura profissional. Eu era bastante preguiçoso, eu era bem vagabundão, assim. Eu ia para o negócio porque eu tinha que ir. E nessa decisão de preciso bancar a minha esposa como um casamento, né? Não posso viver de mesada. Tinha um propósito isso. Era por conta Com dela. 20 anos, né? Que Exato. coisa. E aí eu comecei a me esforçar mais. E nesse me esforçar mais, eu falei assim, puta, não dá pra ficar só fazendo coisinha marginal, eu preciso me jogar mais pra dentro. E aí eu comecei a tentar achar o meu propósito da empresa. E aí o que eu achei na época ali, hoje, de novo, contando, eu sou consciente, naquela época eu não percebia. Eu queria proteger minha família do próprio mercado. Porque qual é a questão? O desmanche de veículos no Brasil, quase todo, sei lá, no passado, quase todo dele era ilegal. Para um desmanche ilegal funcionar no Brasil, você depende da corrupção. Você precisa pagar alguém para se manter aberto. E aí, o corrupto, ele tenta corromper todo mundo, inclusive quem é legal. Então, eu via a fiscalização chegando na empresa e dava tudo certo. Meu pai nunca pagou R$ 1, porque meu pai tinha o dom da comunicação. Não é porque a gente tinha uma lei que protegia a gente, que dava regra para as coisas. Eu falei, putz, a gente precisa pensar uma forma de blindar minha família. Para que o dia que alguém vier com mais força, eu falo assim, não, tá aqui uma lei. Isso aqui funciona assim. No mundo, ou no Brasil, seja como for, é assim que funcionam as coisas. E eu tinha um caso que me incomodava, porque eu lembro de um conhecido nosso que tinha um bingo, na época que eles eram legais. Esse cara trabalhava direitinho e veio a proibição dos bingos. E todos foram proibidos por conta dos ilegais. Eu falei, isso pode acontecer no nosso mercado. Então eu estava sempre me preparando para o passo à pior. frente. Você falava isso dentro da empresa pro seu pai? Zero, não seria ouvido. Não seria ouvido. Seria pessimismo. Primeiro que eu tinha 20 anos. E segundo porque eu... Não acredita até que aconteça, né? Exato. Então, como assim alguém vai proibir o segmento? Não adiantava eu conversar sobre isso, mas era uma preocupação minha. Eu preciso proteger minha família. Então, eu comecei a desenhar processos dentro da empresa que pudessem blindar isso. Comecei a pedir para meu pai para viajar, para entender esse negócio em outros países, etc. Ele deixava porque, pô, deixa ele. Ele vai fazer alguma coisa que está no nosso mercado. Eu fui trazendo isso, foi virando um modelo de negócio. E aí, quando ficou pronto, a gente teve um super boom de percepção do mercado em cima da nossa empresa, não do nosso mercado ainda. E aí, eu comecei a testar, puta, vamos fazer uma assessoria de imprensa, né? E essa transformação foi bastante grande, assim, não parece a mesma empresa. A gente brinca que a gente ficou parecendo uma concessionária de luxo que desmontava caminhão. E aí, chama assessoria de imprensa, não sei o quê, começa a sair na mídia, sair nas principais mídias. Olha esse negócio, que diferente, né? O desmanche legal, existe isso. E aí, pô, comecei a fechar contrato com seguradora grande, com montadora grande, etc. Então, começou, primeiro,
nascer essa autoestima, porque quem era entrevistado, quem era percebido era o Arthur. Meu pai e meu irmão não sabiam falar sobre aquilo, porque não foram eles que criaram. Você se sentia reconhecido? Muito. Me sentia muito reconhecido pelo externo. Interno eu não sentia. Minha família, eles reconheciam. Hoje eu sei que eles reconheciam, mas eu não percebia, não era vocal. E pra eles também devia ser algo, tipo, normal, É sua era obrigação, legal. é a sua parte, cada um faz sua parte e pronto. E às vezes nem de elogiar, né? Tipo, ai, que legal, tá indo, É. mas não parar pra elogiar. E pra você Tá no isso dia era a dia, importante, né? Tá no dia a dia. E não foi assim tô quietinho e pum, explodiu. É uma crescente, Foi uma né? construção. Então você não tem um fechamento, tipo, nossa, olha o que a gente fez depois de 5 anos. Não teve o começo, não vai ter fim também. Mas começou a ter visibilidade, etc. E aí tentaram proibir nossa atividade em 2013. 70% dos latrocínios em São Paulo estavam relacionados ao roubo de veículos. E em cima dessa proibição eu doei essa metodologia que eu tinha criado para o governo e a gente criou a lei do desmanche. E a gente reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio no primeiro ano. E aí peraí, nossa empresa é relativamente pequena, né? Era maior do mercado, mas era pequena perto sei lá, das grandes empresas. A gente faturava, sei lá, 40 milhões por ano. Essa pequena empresa está fazendo pai e mãe voltar vivo para casa. Aquele dia foi o dia que eu falei, não, agora, a partir de hoje, eu amo o que eu faço e eu vou suceder meu pai e eu vou mudar o mercado, etc. Caramba. Entrou na minha cabeça eu vou tornar o roubo de carros em algo inútil no Brasil. Então, isso me tornou uma pessoa, assim, imparável.